Chablau, minha gente, estamos aqui de volta, né? Agora a gente vai falar da obra em si, do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tão vendo esse brilhozinho aqui? Então, é, pode parecer algo sobrenatural, talvez seja, né? Tipo a luz, né? Divina e tal. É alguma coisa que apareceu aqui no meu celular que eu não sei como mexer, gente, infelizmente. Então, vamos focar no que é importante, que é o conteúdo do vídeo, certo? Né? Hoje a gente vai falar da obra em si, finalmente, né? Vamos ler aí o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente já viu que é dividido em 3 partes e a primeira parte é a que começa, né? Óbvio, né? E aí o que acontece na primeira parte? Na primeira parte a gente sabe quem é o Policarpo Quaresma, né? O Policarpo Quaresma já começa a ser apresentado no primeiro parágrafo do primeiro capítulo da primeira parte, né? É muita coisa primeiro aqui, né? O primeiro capítulo chama Lição de Violão. E aí como é que começa? Começa assim, ó. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia, saindo do arsenal de guerra onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Então você vê que logo no começo o autor já dá pra gente um monte de informação sobre quem é o Policarpo Quaresma. A gente sabe que o Policarpo Quaresma é um cara que ele trabalha no arsenal de guerra como subsecretário, é um cara metódico, porque todo dia ele tem esse mesmo procedimento aí de passar pelas confeitarias e tudo mais. Ao ponto que os vizinhos se regulam através do Policarpo. Tipo assim, o Policarpo passou pela janela, a dona de casa viu ele passar pela janela e falou, ó, tá na hora de botar a janta, entendeu? Porque ele é metódico, ele tem esse costume. E outra coisa que é importante aqui do Policarpo nessa primeira parte, no primeiro capítulo, é que ele é encarado pelos vizinhos como uma pessoa excêntrica, uma pessoa estranha. Porque é o seguinte, ele não é muito íntimo, ele não conversa muito com ninguém, ele não convida as pessoas para entrar na sua casa, ele fica lá muito tempo quieto, e ele tem vários livros. E isso já é visto como algo negativo, porque é o seguinte, tem gente que afirma, como um doutor aqui vizinho dele, que se não era formado, para quê? Para que ter tantos livros? Pedantismo. Pedantismo é o cara que ele se arroga aí ser inteligente, que ele é metido a inteligente, né? Então, aqui a gente já tem algumas características do Policarpo. É interessante que o autor ele começa descrevendo o costume, a prática, né, do Policarpo, e através disso a gente vê a personalidade dele, e depois que a gente vai, assim, tentar imaginar ele fisicamente, que depois que ele vai falar que o Policarpo era um homem pequeno, magro, usava pincenez é aquele óculosinho que não tem as hastes que ficam aqui na orelha, né? Ele só tem a haste que fica aqui, ó, no meio dos olhos, tá? Que ele tem as lentes redondinhas, né? Ele tinha um cavanhaque, usava um fraque azul e tudo mais, né? Ele era um cara que ficava olhando para baixo, mas aí se você perguntasse alguma coisa para ele, ele te encarava nos olhos, assim como estivesse tentando achar tua alma, né? Um cara bem intenso, né? Quando ele queria ser. Ele morava numa casa que era da família dele, junto com a irmã. A irmã solteirona, né? Adelaide, ela cuidava do Policarpo na maioria das vezes, né? E eles tinham assim alguns amigos ao redor da casa, que um deles era o vizinho general Albernaz, muito mais velho que o Policarpo, que tinha várias filhas, e uma dessas filhas era a Ismênia. A Ismênia, ela estava noivando com um cara chamado Cavalcante há anos, né? Esse cara estava fazendo faculdade de odontologia para ser dentista, né? E aí ele dizia que só ia um casar depois que se formasse, mas ele repetia alguns anos aí, e assim ele ia enrolando a menina, né? E além do Albernaz, desses vizinhos, o Policarpo recebia a visita também do Vicente Corleone, que era um italiano que ele começou aqui no Brasil vendendo verdura aí na rua. Ele vendia coisas para o Policarpo, né? Vendia comida para o Policarpo. Um dia o Policarpo encontrou ele lá todo assim, atazanado com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, e foi descobrir que ele estava devendo dinheiro para um cara que disse que ia matar ele se não pagasse a dívida. O Policarpo, muito, né, bondoso aí, coração mole, pagou a dívida, ainda deu dinheiro a mais pro cara. E com esse dinheiro esse cara conseguiu montar vários negócios pela cidade, ao ponto que ele ficou mais rico que o Policarpo. Tem um palacete que ele mora, né? Junto com a cunhada que cuida da filha, né? A filha, que é a Olga, o nome dela, e a esposa, só que a esposa faleceu, ele é viúvo. Então você tem o Vicente e a Olga, que não são parentes sanguíneos, também não são vizinhos, mas eles são grandes amigos do Policarpo. E o Vicente ele tem um respeito por Policarpo muito grande, né?
Ele que é um cara lá que veio da Itália, veio do campo lá na Itália, um camponês, meio rude, aqui como o autor descreve ele sendo um cara meio rude, né, meio ignorantão, que fala, né? Mas ele respeita o Policarpo por ser um cara assim, firme, um cara rigoroso, um cara metódico, um cara inteligente, estudado, com mais idade que ele. E o Policarpo, ele considera a Olga, filha do Vicente, como se fosse uma filha dele, porque o Policarpo não tem filho, né? Ele não se casou também, ao exemplo da irmã dele. E então eles vivem visitando lá o Policarpo. O Policarpo, ele ficou esse tempo todo afastado assim dos vizinhos, sem fazer quase nada em casa, quase uns 30 anos. E aí o Policarpo, nesses 30 anos, ele estava só estudando. Mas estudando o quê? O Brasil, né? Então esses livros todos que o pessoal lá vê da rua, na janela lá da casa dele, né, naquelas estantes lá dentro da casa, esses livros todos são sobre o Brasil, né? Ele estava estudando os recursos naturais do Brasil. Porque o Policarpo, como diz o autor aqui logo depois, Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou-o todo inteiro. Não foram amor comum, palrador e vazio. Foram um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo fez pensar, foi no conhecimento inteiro do Brasil, levando a meditações sobre seus recursos para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. Quer dizer, quando ele diz aqui que não era não era, ele não tinha ambições políticas ou administrativas, está querendo dizer o seguinte: se ele era patriota que não tinha ambições políticas e administrativas, quer dizer que existe patriota que tem ambições políticas e administrativas. Quer dizer, é o cara que é oportunista, que usa o discurso de que é nacionalista para chegar lá, né? E a vida imita a ficção mais uma vez, né? Hoje em dia aqui, né? Então, esse papo aqui dele de falar que o Policarpo era patriota, diz que ele era um cara de tal maneira assim, ambicionado por isso, apaixonado pelo Brasil, que ele não tinha essas ambições. Ele estava lá trabalhando há 30 anos no mesmo serviço, sem grandes promoções e tudo mais, pesquisando, estudando o Brasil. Quer dizer, um cara que se informa sobre o Brasil, muito diferente dos patriotas de hoje em dia, que tipo, vamos falar Brasil acima de tudo e se vestem de Capitão América e tal, que querem fazer negócio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o melhor país do mundo e o Brasil tem que ficar na rabeira. Ele não, ele achar que o Brasil é o melhor país do mundo e ele tenta provar isso através dos recursos que o Brasil produz, né? A comida, né? Os animais, as roupas e tudo. Os climas que o Brasil tem, que são quase todos que tem no mundo todo, né? Só que todos concentrados no mesmo país, segundo o Policarpo. E os recursos também minerais, né? Ouro, prata, recursos hídricos também, como rios, né? Que podem ser aproveitados. O Policarpo ele estuda isso para dizer o seguinte: olha, o Brasil ele pode se desenvolver, pode se modernizar usando tal e tal coisa. Ele fala muito do rio Amazonas, né? Ele, quando o pessoal vai falar do rio Nilo, que é o maior rio do mundo, ele até assim tenta mudar um pouquinho da verdade, dizendo que o rio Amazonas é maior, né? E tudo mais. E quando ele está lá no trabalho, os colegas de trabalho, eles ficam caçoando dele, chamam ele de Ubirajara, porque ele valoriza muito os indígenas, né? Porque se o cara é patriota e ele quer valorizar o que é brasileiro, o que é mais 100% brasileiro do que o índio? Que é o brasileiro por excelência, que já estava aqui antes, que a terra é deles, né? Então ele valoriza muito as palavras, as expressões indígenas, né? Tupis, né? E aí o pessoal chama ele de Ubirajara, caçoando do cara, né? E quando alguém tá falando, por exemplo, lá no meio de uma conversinha informal, né? Tipo, ah, meu Deus, quando poderei ir à Europa, né? Quando poderei ir à Europa, Miami, né? Se fosse hoje em dia. E aí ele sempre, né? Dá uma ratada nos caras, dá uma bronca, dizendo, ó, ingrato, tens uma terra tão bela, tão rica, que quereis visitar a dos outros. Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio ao fim, né? Então você vê que onde ele mora ele é visto como excêntrico, porque ele tem alguns costumes aí que nem todo mundo tem. Onde ele trabalha, ele também é visto como um cara meio assim, que incomoda, porque enquanto todo mundo é alienado, todo mundo é colonizado, e ele quer ser um cara patriota, né? Ele é o elemento estranho aqui, ele é um contra a correnteza, né? E aí você percebe que o Lima Barreto ele está fazendo uma crítica aqui ao Brasil da época, porque o Brasil da época era aquele Brasil que queria se espelhar na Europa, porque se vocês lembrarem, a Revolução Industrial começou onde? Foi na Europa, na Inglaterra, depois foi para a França e muito depois foi para a Alemanha. E aí criou-se o costume, criou-se a crença entre o pessoal lá da Europa
de que por que esses países começaram a industrialização, por que eles começaram a produzir produtos, vender para o resto do mundo, por que eles ficaram ricos, desenvolvidos e os outros não. Na cabeça deles é porque eles eram brancos, é porque eles eram europeus. Então não foi porque eles criaram máquinas, não foi porque eles investiram nas máquinas, foi porque estava no sangue deles, eles serem mais inteligentes e criarem as máquinas, né? Porque eles são brancos. E aí, como é que você faz para se tornar industrializado, desenvolvido, moderno, um país rico, para resumir? Na cabeça do pessoal da época, dessa época aqui que a gente chama de Belle Époque, você tinha que ser branco, ou então embranquecer o seu país, que é o que o Brasil tentou fazer, né? E aí o Brasil não tentava só questão do sangue, né? Tipo assim, vamos chamar imigrantes como o Vicente aqui, que é personagem do livro, para ajudar a embranquecer o Brasil. Vamos também adotar o costume dos caras, né? Por isso que eles ficam aqui falando, ó, Europa, queria ir para Europa, né? Então é uma certa crítica do Lima Barreto a esse costume, né? A esse sentimento colonizador. E o interessante é que é o seguinte, outra coisa que deixa todo mundo preocupado com Policarpo é o fato de que ele está sendo constantemente visitado por um cara que carrega um violão. E aí o violão, meu amigo, tem todo aquele costume, tem toda aquela imagem negativa sobre o violão. Entre quem? Entre os vizinhos que se consideram de uma classe superior. Que o violão é coisa de vagabundo, de marginal, porque rodinha de samba sempre tem um violão, alguém tocando violão. Qual é o instrumento certo para alguém de direito aqui nessa época? É o violino, né? Violoncelo, piano. E aí esse cara que aparece lá tá sempre carregando violão. E eles ouvem lá os acordes, né? Então o que está acontecendo? O Policarpo está aprendendo violão com esse cara, ele está aprendendo modinha de violão. E a própria irmã dele acha isso errado. Falou, um homem de respeito de idade, como você, Policarpo, aprendendo música de bandido. E ele sempre corrige ela, falando, isso não é música de bandido não, meu amigo, isso aqui é música popular brasileira. Claro que ele não fala isso, né? MPB é coisa, é um conceito recente, MPB, música popular brasileira. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, tem que valorizar o que é nosso, né? E o que é nosso, vem do povo, também é nacional, é brasileiro, né? Só que é o que? Aquele sentimento que a gente falou ainda há pouco de colonizado, europeizante, valorizar o que vem de fora e tal. E esse cara que está ensinando para ele se chama Ricardo Coração dos Outros. E o cara não é marginal, não. O cara, ele sabe inclusive muito de música clássica. Ele toca piano também, toca violino e tudo mais. Só que assim, o que dá mais dinheiro para ele sempre foi tocar as rodinhas de samba, porque é o que o povão quer, é o que o povão chama ele para tocar. Mas ele é um cara que tem estudo, uma certa instrução. Ele é um cara que podia fazer parte do círculo de amigo do Policarpo, né? Ele só não faz por quê? Porque o cara é mal visto pelos outros, né? Toca violão, mas deve ser marginal. Então tá aí o preconceito contra a cultura popular, que também fazia parte da Primeira República, né? E também tá o preconceito aqui contra os bacharéis, né? Quer dizer, não é o preconceito contra os bacharéis, é o preconceito dos bacharéis contra a cultura popular, e é uma crítica do Lima Barreto. Se lembra do vídeo que eu fiz aqui sobre a vida do Lima Barreto? Ele deve ficar aqui no card em algum momento aqui, ó, né? O vídeo lá sobre a vida do Lima Barreto, você vai descobrir que o Lima Barreto ele não conseguiu ter um título, um diploma de bacharel em alguma coisa. Ele era um autodidata, ele sabia muito. Mas nessa sociedade que ele vivia, que ele escreveu essa obra, você só é considerado alguém se você tiver um diploma. Pode ser de dentista, como é o caso aqui do noivo da menina, da Ismênia, ou de bacharel. O Policarpo não tinha título de nenhuma dessas coisas, mas tinha um monte de livro, lia pra caramba, estudou pra caramba, 30 anos estudando. Mas os vizinhos, ó, pô, pra que ele tem livro? O cara é doido? É exibido? Né? Quer dizer, o importante não é ter o livro, não é ter o conhecimento, é ter o título, né? E você vê que é uma coisa que o Lima Barreto sofreu muito, né? Na sua própria história, na sua própria trajetória. Uma crítica dele também a esse bacharelismo da Primeira República. E aí o que acontece é o seguinte, esse violão, né, as lições de violão geram um preconceito do pessoal lá dos vizinhos contra o Policarpo. Depois, o vizinho dele, General Albernaz, que eu falei para vocês, vai organizar uma festinha temática e vai chamar o Policarpo para eles organizarem uma coisa bem brasileira, bem regionalista e tal. E o Policarpo não sabe como fazer isso. Eles vão atrás de uma mulher, de uma senhora, eles chamam de uma preta velha que trabalhou na família, então provavelmente foi escrava do Albernaz, né, da família do Albernaz, que está morando lá no Benfica, lá na periferia da cidade. E eles vão lá falar com essa mulher.
que eles querem saber se ela tem alguma música para usarem na festa. E ela diz que não lembra, né? E aí o Policarpo fica até triste com isso, rapaz, fica cabisbaixo. Porque ele fala, poxa, essa senhora que é do povão, que é autêntica, que ela tem a cultura popular brasileira, não lembra disso? Ele fica assim, como é que o povo não guarda as tradições de 30 anos passados? Era bem um sinal de fraqueza, uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes que o guardam durante séculos. Quer dizer, o povo não tem memória, não valoriza a sua própria cultura. Uma coisa é a elite não valorizar a sua própria cultura, né? Agora outra coisa é que o próprio povo não valorizar a cultura. Para o Policarpo, lembrando que isso aqui o pensamento do Policarpo, isso era um sinal de fraqueza. Realmente os europeus estão na frente da gente porque eles valorizam sua própria cultura. O próprio povo valoriza a cultura dele, né? E aí eles depois vão descobrir um cara lá, um pesquisador, um poetazinho, que ele tem um monte de música. Esse sim, ele pesquisou e tem as músicas. Aí eles começam a usar isso, né? Pra fazer a festa deles. O Policarpo se fantasia lá de um cara, tipo um bicho-papão, para perseguir as criancinhas. Que era um costume, né? Que depois ele descobriu que não era 100% brasileiro. E aí ele começa a pesquisar mais sobre costumes brasileiros. Ele tenta até aplicar alguns desses costumes hoje em dia. Por exemplo, quando o Vicente vai visitar ele com a afilhada do Policarpo, a Olga, tá todo mundo lá se cumprimentando assim, né? Dando a mão. E o Policarpo, ao invés disso, ele começa a chorar. Ele fica... E aí o pessoal fica, poxa, você tá bem, rapaz, né? O que tá acontecendo? E ele fala, não, isso aqui é um costume tupi. É assim que os tupis se cumprimentam, chorando de alegria. E todo mundo fica assim, pô, o Policarpo tá meio estranho. O que acontece é o seguinte, tem um capítulo aqui que é quando está sendo organizada a festa de casamento da Ismênia, quando o cara finalmente se formou em odontologia e eles estão organizando a festa. Ele está lá, o cara todo impávido, né? Todo metido, né? Agora eu sou um doutor em odontologia. E aí foi todo mundo da redondeza, os colegas militares do Policarpo, o próprio Policarpo não foi, né? Por que ele não foi? Aí a gente vai descobrir no outro capítulo, que é o seguinte: quando termina esse capítulo, o pessoal tá comentando assim, você viu o Policarpo? Policarpo, a doideira que ele fez, que coisa, um homem doido, eu nem suspeitava de nada. Ah, mas ele tava já chamando o pessoal para tocar violão na casa dele. Ó, foi um sinal, a gente que não percebeu. Ah, ele chorou um dia, né, na frente da casa, ao invés de cumprimentar os outros aí. Outro sinal de loucura dele. E aí a gente não sabe o que é essa tal grande loucura que ele aprontou, que por conta dessa loucura ele nem foi na festa de casamento da filha do seu grande amigo, né? No outro capítulo que a gente vai descobrir, foi o seguinte, ele fez um requerimento para a Câmara dos Deputados pedindo que o português não fosse mais a língua oficial do Brasil, mas o tupi-guarani, porque de fato, né, os brasileiros por excelência são os índios. E os índios falavam aqui tupi-guarani. E o português é uma língua que vem de fora, do colonizador. E ele quer valorizar o que é brasileiro, 100% brasileiro. E aí ele faz esse requerimento. E aí os deputados, quando estão lendo a lei, eles começam a rir. Né? O cara que está lendo começa a rir. Quando ele termina, até o presidente lá da Câmara está rindo, está todo mundo rindo, ridicularizando. Não tem cabimento isso. E aí isso é divulgado na imprensa, todo mundo zoa o Policarpo. O Policarpo, que é esse cara metódico, tranquilão, sempre na dele, de repente está na boca do povo. E aí ele fica assustado com isso, né? E no trabalho, o pessoal tem uma atitude assim muito negativa, porque eles pensam o seguinte, pô, eu tô aqui há mais de 30 anos trabalhando, né, como funcionário público, nunca fiz nada. O Policarpo escreveu aí, pediu uma coisa para os deputados, né? Olha quem ele pensa que é. E agora todo mundo fala dele. Eles não estão zangados com o Policarpo por ter proposto uma lei absurda. Eles estão zangados com o Policarpo porque ele está sendo mais falado do que eles, entendeu? Ele está rendendo mais assunto, ele está na boca do povo. E aí o pessoal começa a zoar ele, né? O Birajara, né? O apelido que eles usam lá contra o Policarpo. E o Policarpo tá numa dessas aí, né? Fazendo um trabalho que não devia ser dele, né? Alguém faltou ao trabalho e tinha que despachar um documento lá, um requerimento. Ele foi lá e pegou para escrever e o pessoal estava perto dele enquanto ele estava escrevendo, só zoando ele. E como o documento tinha o nome de vários lugares do Brasil, que eram nomes indígenas, né? Como é o nome, rapaz? Aqui da Porrã, não sei o que e tal. Mato Grosso, lá uma região no Mato Grosso. Ele achou que era... Ele se confundiu. Ele no automático, ele que estava pesquisando, estudando tupi, ele acabou traduzindo todo o requerimento em tupi, na língua dos índios.
ele nem notou. Aí quando ele percebeu, ele falou, tem que corrigir isso aqui. Só que aí foi aparecendo lá alguém com papel, Policarpo, resolve isso aqui pra mim, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí ele deixou o papel lá de lado, alguém pegou na pressa, deu lá pra. Passou, né, adiante. E aí, quando chegou lá no superior, o cara ficou assim, que língua é essa? E teve um cara aqui que era o bacharel lá da repartição, que por ser bacharel todo mundo achava que ele era mais sábio, que mostraram para ele, perguntaram que língua é essa, que idioma é esse? Ele falou, isso aqui deve ser grego, tem um monte de Y. Quer dizer, o cara não sabia nem que o idioma tupi tem tanto Y, né? O cara, bacharel, era o sábio da repartição, não sabia nada, afinal de contas, né? E aí, quem acaba levando na cabeça é o diretor do arsenal de guerra, né? E ele vai lá tirar satisfação com o Policarpo. O Policarpo fala, não, o senhor não entendeu, o senhor não está sabendo. E o cara tá achando que o Policarpo está querendo diminuir ele, dizendo que eu não sei de nada. Como assim eu não sei de nada? Estudei na escola da Praia Vermelha. E aí o cara expulsa o Policarpo. O Policarpo, ele acaba se recolhendo a um hospício. Isso aqui é importante também. Por quê? Porque se vocês lembram bem do vídeo sobre a vida do Lima Barreto, o hospício, a figura do manicômio, está muito presente na vida dele, porque o pai dele cuidava de um manicômio, cuidava não, trabalhava no manicômio, o pai dele ficou louco, foi internado no manicômio, depois o próprio Lima Barreto deu entrada no manicômio, por causa das bebedeiras dele, que ele tinha esse problema com álcool, e ele depois deu a segunda entrada, né, também passou um momento terrível, e por fim morreu, né, com essa suspeita de que ele tinha ficado louco. Então a imagem que ele pinta aqui do manicômio é uma coisa muito triste. Você vê que é uma imagem que ele está descrevendo, porque ele tem esse conhecimento, né, de causa, faz parte da experiência dele, da trajetória dele, né. Diz assim, só o nome da casa me tinha medo, o hospício, né. É assim como uma sepultura em vida, um semi-enterramento, enterramento do espírito, da razão condutora, de cuja ausência os corpos raramente se ressentem. A saúde não depende dela, e há muitos que parecem até adquirir mais força de vida, prolongar a existência, quando ela se vola. Não se sabe por que orifício do corpo para onde. Então está querendo dizer o seguinte, que a saúde física não aparenta a loucura, né? E às vezes a pessoa até vive mais, até perdura mais aí no mundo, sendo louca, como se a razão fosse uma maldição, né? Então, ele fica pintando aqui no último, no último capítulo da primeira parte, o capítulo chamado Bibelô, ele fica descrevendo logo no começo do capítulo como que é um hospício, né? E a coisa aqui é muito tensa, muito terrível, né? A Olga, afilhada do Policarpo, vai visitar o Policarpo lá. O Policarpo está lá, ele mesmo resolveu se internar lá, porque por causa dessa questão toda que ele perdeu, né, um pouco do juízo, né? Ele foi tudo muito rápido. A Olga foi visitar junto com o pai dela, o Policarpo, para dizer que ela encontrou um pretendente e vai casar, um tal de Armando de Borges, um bacharel, né? E aí ela fica muito impactada com o que ela vê, tanto que tem até uma passagem aqui que ela encontra uma senhora, né? E essa senhora tá lá triste, chorando, mas é uma senhora pobre. Ela deixou o filho lá e ela tá lá triste, né? Chorando, né? Aí ela encontra essa senhora e fala, que tem, minha velha? Ah, meu senhor. Isso ela respondendo pro Vicente, né? Pai da Olga. É triste. Um filho tão bom, coitado, né? E aí o Colione, o Vicente, o pai da Olga, pergunta, morreu? Antes fosse, sinhazinha, né? Foi coisa feita. E por entre lágrimas e soluços contou que o filho não a conhecia mais, não lhe respondia as perguntas. Era como um estranho, né? Quer dizer, isso hoje em dia pode ser diagnosticado como Alzheimer, né? Foi o caso, né? E aí você vê que a moça tá muito triste, tem que deixar o menino lá, o menino não conhece a própria mãe, né? Então, essa parte aqui que fala do hospício, eu acho que é uma das partes mais tensas do livro, né? A Olga volta para a casa do Policarpo, onde a irmã dele, Adelaide, está tomando conta dos negócios, né? E ela encontra lá o Ricardo. O Ricardo, o cara que tocava violão, que ensinava o Policarpo a tocar violão. Ele ficou muito triste com a súbita loucura do amigo dele.
E ele começou a tentar ajudar a Adelaide a resolver a aposentadoria do Policarpo, entendeu? Que é melhor ele se aposentar do que ser expulso da corporação, que ele ser expulso do serviço público. E aí a Adelaide não entende dessas coisas. O Vicente também não entende dessas coisas. Ele é rico, mas ele não tem instrução, você lembra disso? E aí quem tem a instrução ainda suficiente para poder pleitear a aposentadoria é o Ricardo. Justo quem? O marginalzinho, né? O vagabundinho, segundo os vizinhos, né? O cara que toca violão. E é ele que está tentando resolver isso. Isso até ajuda a Adelaide a mudar a visão que ela tinha do Ricardo. Ela fala, esse cara não é um marginal, não é um vagabundo. Olha como ele está ajudando a minha família. Olha como ele está me ajudando, né? Quer dizer, ela que faz parte da elite, ela e o Vicente, não tem esse conhecimento, não sabe aplicar esse conhecimento quando é necessário. E o cara lá que eles diziam que era marginal, porque se toca violão, tem, né? Então fica uma espécie de crítica também, uma alfinetada do Lima Barreto contra a nossa elite brasileira, que né, se diz ilustrada, superior, evoca a herança com a Europa, mas de fato não sabe nada. O conhecimento é superficial, né? E aí eles estão lá comentando, né? Coisa triste. Eles recebem outra notícia triste, que é o seguinte: se lembra a Ismênia, a filha do general Bernays, que deu a festa que ela ia se casar com o carinha lá, o dentista, e justo a festa que o Policarpo não pôde ir porque teve toda a repercussão lá do requerimento e ele acabou se internando. Essa menina, ela tá morando sozinha porque o marido, né, que ela se casou recentemente, tá fazendo um trabalho, indo para um outro lugar lá fazer um trabalho, e desde então não voltou e não escreve para ela. Então todo mundo já tá o quê? Suspeitando que o casamento que foi celebrado outro dia já acabou, né? E ela mesmo tá apática, a menina Ismênia, né? E aí quando eles estão comentando sobre ela, ela aparece. E aí quando ela aparece, todo mundo muda o assunto. E aí a Adelaide, a irmã do Policarpo, pergunta: ei, seu irmão, o seu irmão, olha, rapaz, que isso? E o seu marido tem te escrito? Escreveu alguma coisa e tal, mandou uma carta? Não, não mandou. E aí todo mundo fica assim, aquele ar de que, poxa, esse casamento vai acabar. E o Ricardo, nesse momento, ele dá se mexendo, lá ele tava tocando piano, ele se mexe assim para falar com a Ismênia, para olhar para ela, ele acaba derrubando um bibelô, né, uma porcelanazinha, que cai esses patifes em milhares de pedaços. E aí acaba a primeira parte do livro. Acaba de uma maneira estranha, né? Um bibelô que caiu no chão, quebrou em 1000 pedaços. Então, isso daqui a gente pode entender de várias formas. Isso pode ser tanto assim como se fosse um presságio, um aviso do que vai vir por aí, né? De que algo vai se quebrar, como o bibelô se quebrou, algo vai acabar de um jeito assim brusco, como foi o fim desse bibelô. Pá, caiu no chão, quebrou, né? Então, ele serve como uma espécie de aviso, uma premonição do que pode acontecer nas próximas páginas, na segunda parte do livro. Isso pode ser tanto sobre o casamento da menina, que era o que eles estavam falando na final, quando o bibelô quebrou, quanto do Policarpo em si, né? Do futuro do Policarpo, né? Agora, olha que interessante. O livro, ele já é um livro trágico. O que é trágico? Trágico é aquilo que a gente já sabe o final, que o final já está escrito, o final já está traçado, né? A gente já sabe o que vai acontecer, né? É uma tragédia anunciada esse livro. É o maior spoiler da literatura nacional, porque já no título diz: triste fim do Policarpo Quaresma. Você já sabe que no fim ele vai se ferrar, ele vai se dar mal. Só que o autor está todo o tempo insinuando isso pra gente, mas o importante não é o ponto de chegada, é como a gente vai chegar lá, é o caminho, né? Então, é importante não é levar o spoiler aqui do livro, mas é como é que o Policarpo chegou lá, o que a gente pode aprender com o caminho dele. E é isso, minha gente, o vídeo vai fazer quase 30 minutos, acho que é o vídeo mais longo até agora desse canal, vou parar por aqui, a gente conseguiu concluir a primeira parte do livro, e aí a gente vai ter um próximo vídeo que eu vou tentar ser o mais breve possível, que vai ser da segunda parte. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, coloca aqui embaixo, tá? Comentem aí, perguntem alguma coisa pra gente poder continuar, tá, gente? É isso, tchau e até mais.